Beleza, vamos brincar daquele negócio de notícia boa e notícia ruim. Por qual eu começo? Vocês já ouviram todas. A notícia boa é que o Real Madrid vai recomprar Nico Paz por 9 milhões de euros do Como e já informou o time italiano. E a má notícia é que uma vez comprado, uma vez recomprado por esse valor, 9 milhões, sempre segundo Fabrizio Romano, dão gay os darchaço gay down. E não há ninguém que tenha desmentido isso, e eu estou. A não ser que, e isso vamos dizer no final, faça uma pré-temporada com José Mourinho e o treinador português fique convencido o suficiente para dizer: esse cara vai ficar aqui comigo? Então, o Real Madrid procuraria uma maneira de ou vendê-lo ao Como por 60 milhões, dando preferência ao clube italiano, ou então, se houver outro. E ele tem muitos interessados, muitos pretendentes, Nico Paz, na Itália ou na Inglaterra, que oferecessem 70 bom, que no final houvesse um leilão, 70, 80 e que pudessem levá-lo. O que seria um bom negócio para o Real Madrid? Porque, olha, você vende um garoto da base por 70, 80 milhões, a mesma coisa aconteceu. Não sei por quanto. Ele foi vendido, o Graf Hakimi foi vendido, mas foi feito um bom negócio com ele. Mas claro, aí está, no bicampeão europeu dos 2 últimos anos, no PSG. E como teria sido bom para o Real Madrid ter o Graf Hakimi, um jogador da base. Algo muito parecido pode acontecer com o Nico Paz. Seria um negócio, mas eu sei que talvez não para todos, coloquem aí nos comentários, mas para muitos torcedores do Real Madrid isso seria bastante decepcionante. Já vi o jogador, mas não assisti aos jogos dele completos. E a gente sempre volta ao assunto dos highlights, que são, os highlights às vezes enganam, às vezes. Mas eu sempre vi esse garoto aqui, até mesmo naquela temporada em que ele fez aquele gol na Champions, contra o Napoli, jogando pelo Real Madrid. Sempre percebi que esse rapaz tinha potencial para jogar no Madrid. E se no final acabarmos vendendo ele, essa mensagem para a base é de nem mesmo esse cara que foi para o Como e se surgiu porque é um... Ele demonstrou ser um grande jogador, um dos jovens mais promissores da Europa. Nem mesmo com esse você pode, nem mesmo ele consegue ficar. E o Madrid, o que vai fazer com você, salvo raríssimas exceções, praticamente 1 em cada 10 é isso, ok? Se você se destaca, a gente te vende. E isso seria muito preocupante. Além do negócio, insisto, e é isso que estão dizendo agora que pode acabar acontecendo. Mas há uma pequena esperança aí, que é a de que, e vamos ver se isso acontece, ele volte para o Real Madrid, faça a pré-temporada com Mourinho e este diga, ele fica. Mas sempre sob o critério de Mourinho. Confio que Mourinho é um cara que tem, para os jogadores, atenção, para outros não, mas acho que para a maioria sim, um olhar clínico. Modric, Di Maria, são vários jogadores de futebol. Confio nisso. E que esse rapaz, quando chegar neste verão, se lhe derem esse tempinho para poder mostrar ao Dom José que pode ficar ali, ele aproveite e faça isso. Eu quero ver um meio-campo com Nico Paz. Também não vou exagerar, tanto a ponto de dizer que, bom, para dar essa categoria de jogador imprescindível, que sim, poderia ter alguém que já foi muito mais testado no futebol de elite, como poderia ser um Vitinha ou eu ia dizer João Neves, que também é bem novinho, porque é bicampeão da Europa com o Paris Saint-Germain, né? Ou seja, tem jogadores que já foram testados um pouco mais. E Nico Nicopá, apesar de ter jogado muito bem no Como, está claro que é como um segundo escalão europeu. Porque além disso, este ano eles vão jogar. Sua primeira Champions, sua primeira participação na Champions. Ou seja, ainda é meritório, né? Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acham sobre o assunto. Falando sobre Mourinho, ele concedeu aqui uma entrevista. Tenho que dizer que não sei a quem, não sei.
Além disso, olha, você tem o Mourinho, cara. Você tem o Mourinho aqui e coloca ele aqui com umas Coca-Colas, com os assentos no fundo. Ou seja, não sei, não, acho que não é jeito de entrevistar o Mourinho, mas olha, como agora estão na moda essas coisas estranhas, então tudo bem, beleza. Mas olha, você tem o senhor José Mourinho, cara, novo treinador do Real Madrid, e você coloca ele desse jeito, mas tudo bem. Peço para aqueles que sempre fazem a versão de bolso, de só ouvir os vídeos e não assistir, que abram a tela e vejam aqui as declarações do Mou, porque está em um inglês que eu acho que dá para entender. Mas alguém sempre me escreve, por que você acha que todo mundo entende inglês? Bom, então vocês têm aqui as legendas, e eu acho que dá para ver bem. Vamos ouvir o que Mourinho diz sobre o grupo, sobre o vestiário. Ou seja, o que ele entende sobre os vestiários, ou sobre os vestiários nos quais ele trabalha. Você já gerenciou, vamos lá. Like, you've managed tantas personalidades fortes. Cristiano Ronaldo, Drogba, Terry, Ozil, Ibrahimovic. Qual é o segredo para gerenciar jogadores e personalidades de elite? Qual é o Mo? Ronaldos, de Drogbas, Terry, tio, Ibrahimovic. Qual é o segredo de gerenciar jogadores e personalidades, de ouvir? Acho que esse é o melhor problema que um treinador pode ter os melhores caras. É o que a gente sempre diz, é aquele famoso bendito problema. Aliás, Beast Mode Podcast é como se chama o canal ou o podcast que eles fazem. E que é bom, tem influência para levar o Mo como convidado. Modo Best Players é o melhor problema que um treinador pode ter. A gente não deveria estar falando do Real Madrid, mas posso só tocar num ponto rapidamente. Li algumas coisas onde as pessoas estavam dizendo que a Irene está vindo aqui e vai cortar alguns dos melhores jogadores que supostamente tiveram alguns problemas durante a temporada. Não, eu quero esses jogadores. Son. Algumas declarações muito interessantes, acho que isso pertence ao Go.com. Não, são declarações muito interessantes, porque ele está dizendo algo sobre o que se falou muito nesses últimos meses de Mourinho, de vir aqui para colocar ordem no vestiário. Não tenho dúvida de que ele vai fazer isso, mas é preciso ver como ele vai fazer. E ele está contando, além disso, o que já foi dito de que ele não vai cortar a cabeça de alguns. E tal. E ele diz que não, que ele quer que queiram, são jogadores de futebol. Por isso, portanto, estamos nessa parte de que ele quer que eles fiquem, porque quer convencê-los, não quer mandá-los embora, ele quer convencê-los. O que eu gosto de ouvir? Eu quero esses jogadores. Eu quero os melhores jogadores. Agora, eu preciso encontrar uma maneira de ter um time e não ter problemas como eventualmente, eu não sei. Eu só estou lendo que eles tiveram na temporada anterior, mas os melhores jogadores são os jogadores que você quer. Se você tiver problemas com jogadores muito bons, isso é um grande problema, faz sentido. Isso é um grande problema, faz sentido. Mas os grandes jogadores são os grandes jogadores. Sim, está muito bem o que ele diz, que se você tem problemas, se os jogadores que não são tão bons têm problemas, então você tem o maior problema, né? Mas se esses são bons, ele está falando disso, ele está confiando na sua gestão e no que aconteceu antes de ele estar lá. Ele está atento porque tem relatórios, porque viu o que aconteceu, mas ele quer lidar com isso de perto, estando lá. Vejam, é um Mourinho diferente daquele que conhecemos na época, é um Mourinho diferente. Recomendo assistirem ao documentário do Prime Video sobre Mourinho no Tottenham. Isso mudou muito minha visão sobre ele. É um cara que conversa, que dialoga, que quer os jogadores para a sua causa. Aquele que ele vê que não consegue convencer, se não convencer, é um caso perdido. É uma visão diferente da que sempre falaram sobre Mourinho, por isso comento sobre esse documentário do Tottenham, chamado Impossible is Nothing, se não me engano. Bom, fizeram vários, né, do Manchester City e tal, um do Tottenham com Mourinho, muito bom, de verdade, muito bom. Então vamos ver o que acontece. Na verdade, eu gosto. Como ele está chegando lá no Madrid? Bom, cortesia desse podcast, grande entrevista, sem dúvida. Quem diria? Não, quem diria, mas muito bem, Vinícius, que ontem eu não tive tempo de fazer esse vídeo sobre.
Os outros 2 gols do Vinícius tiraram dele um terceiro gol polêmico, que agora eu vou dar a minha opinião para vocês. E Vinícius, que se torna uma das estrelas da Copa do Mundo. É a Copa do Mundo dos nomes Haaland, Mbappé, Messi. Depois apareceu Cristiano, e de Vinícius se fala pouco, porque, bom, já sabemos que na mídia o Vinícius é um nome muito forte. Vimos isso quando negaram a bola de ouro para ele. Sempre existiram campanhas contra o Vinícius. Não concordo com tudo do Vinícius, mas com a maioria das coisas, sim. Porque além de ser jogador do Real Madrid, decisivo nos últimos anos, os gols em finais, etc. Ele parece um bom garoto, mas não gosto de certas atitudes causadas pelos maus conselhos que recebe. Isso não é culpa dele, e sim de quem o influencia. Embora ele possa se deixar influenciar, acho que recebe maus conselhos. Mas enfim, vocês sabem que eu quero o melhor para Vinícius. Como não? Se fosse de outra forma, como jogador do Real Madrid, como jogador do Brasil, igual aos outros jogadores que jogam. Para seleções que não a espanhola, tanto faz, mas desejo que se saiam bem. E ontem com o Brasil, bom, fez dois bons gols. O de cabeça está onde tem que estar. O primeiro, aproveitando um erro e aproveita outro erro. E isso acontece. Pessoal, aqui o que eu vejo é algo que no meu futebol, antes isso nunca seria falta, mas no futebol moderno, com o VAR, quando isso acontece, geralmente é anulado. É que isso geralmente é anulado. A pergunta é, teriam anulado isso para o Messi? Acho que não, para o Messi não anulam, mas é que eu tenho certeza. Entre outras coisas, por quê? Entre outras coisas, porque já vimos isso, ou seja, já vimos que isso, embora no momento tenha sido falta, não foi cartão amarelo. E não só com Messi, vimos que isso não foi falta antes do primeiro gol da Argentina no outro dia. E mesmo que a imagem esteja muito borrada, lembrem-se da jogada, foi falta e não anularam. E claro, dependendo do quadro que você usa aqui, não parecia. E na verdade, no vídeo da imagem, na imagem contínua, não dá para ver falta. É uma jogada normal de futebol. O jogador escocês nem reclama. Mas é verdade que se você for para o detalhe aqui nessa jogada, então, cara, tem um toque do Vinícius que ele dá. E por isso, eu tenho que ser sempre coerente. Para mim, esse tipo de lance, sempre falei o mesmo durante o ano, desde aquela jogada do Vinícius com o Lamine Yamal. Desde aquele dia e depois, isso se repetiu várias vezes. Se você coloca o pé na frente de um cara, mesmo que encoste o mínimo nele, você incomoda, interrompe a mecânica de passe dele, ou a mecânica de chute, a mecânica com a bola nos pés, porque não é a mesma coisa correr sem a bola nos pés e correr com a bola nos pés. Quem já jogou futebol sabe disso, né? Com um pequeno toque, cara, e aqui ele toca um pouquinho, reparem no pé aqui embaixo, reparem no pé. Ele quer continuar avançando e quer tocar na bola, e acaba, bom, fazendo isso de forma errada, porque Vinícius toca um pouco nele. Digo duas coisas, nesse futebol moderno, isso é falta. E se vai revisar, você vê, tem que marcar. Mas vamos lá, que se fosse com um tal de Messi, mesmo que digam que temos fixação, não é impressão. Realmente vemos isso em todo jogo de Copa do Mundo. Isso não é marcado. Poxa, porque Vinícius ainda teria conseguido um hat-trick com o Brasil, que desde Pelé, nenhum outro jogador brasileiro conseguiu em uma partida de Copa do Mundo. Teria sido histórico, portanto. Ele teria ficado com 5 gols nesta Copa, igualando o Messi, e no final o Ancelotti ficou muito irritado, dizendo para a árbitra, vai, anula agora, anula agora. E ele disse, reparem aqui, isso eu peguei do Couto Matamoros, que diz que é antológico na análise do Cermenho, do canal do Maldini, eu coloco assim bem pequeno, porque depois acho que o Maldini sim, ele pede direitos e tal, e aí desmonetizam o canal. Se você coloca esse vídeo muito grande, não, do vídeo dele. Como diz o senhor Amâncio, Maldini vai falar que não terminou bem a temporada, mas ele me perdeu. O ponto alto no fim da temporada, Vinícius foi o segundo maior artilheiro da Europa nos últimos 5 meses da temporada, não é?
Porque essa era a explicação. Assim, por alto, Vinícius já foi eleito 3 vezes o melhor em campo, o Man of the Match, nas 3 partidas do Brasil. Com esses 4 gols, que poderiam ter sido 5. Maldini falou isso antes da Copa, mas espere, vou ver se tem o volume agora. No vídeo sobre o Vinícius, acredito que ele vai decepcionar porque o final de temporada não foi bom. Tenho que ir pausando por causa dessa música e das questões de copyright. O final de temporada do Vinícius não foi bom. Esse é o cara que vê todos os jogos e quem não vê claramente não lida com os dados certos, como disse Dom Amâncio. Eu não acredito muito no Brasil. Então, como eu não acredito muito no Brasil... Isso que ele não acredita muito no Brasil, eu aqui devo dizer que também não. Eu tenho muitas esperanças no Brasil. Mas, cara, pelo menos o Brasil pode estar entre as 6 ou 7 candidatas ao título. Por pior que a gente ache que está, porque, claro, tomamos como referência o Brasil, o grande Brasil, o da história. Nesta seleção, não confio muito no Vinícius para esta Copa. Bom, então é isso. Não vou mais colocar os 3, porque, insisto, não quero complicar minha vida com esse negócio de musiquinhas e de copyright, mas ele acertou em cheio nos 3 primeiros jogos do Vinícius. Ele acertou em cheio. Vou mostrar o que ia comentar com vocês. No vídeo anterior, falei que há uma história do Cristiano que contaram quando perguntavam a ele sobre o Messi. Ele dizia que não queria responder, como sempre, como sempre. O fato de escolher uma parte, e só uma parte da realidade, acaba enganando todo mundo, até a mim que estava lá. Eu não estava na zona mista para ouvir o Cristiano, estava no estádio, mas depois eu acabei engolindo isso. De que tinham perguntado para ele sobre o Messi e ele não quis responder, a verdade é essa. Perguntam para ele sobre o Messi várias vezes, ele responde todas. E na 3ª ou 4ª vez? Aí ele fala, pô, já chega, caramba, já chega de ficar me perguntando o tempo todo sobre o Messi, olha só. Posso dizer que foi uma semana muito, muito difícil, uma semana complicada, uma semana em que a opinião pública foi muito dura com a gente, todos os jogadores, principalmente eu e o treinador, mas se for sempre assim, não tem problema, porque como você deve imaginar, já são 23 anos de profissão, e sempre quando as coisas vão bem, Cristiano vai bem, quando vai mal é repetitivo, já está velho, sempre vai ser assim. Apareceram Messi, apareceram Mbappé, apareceram Haaland e, como você disse, estava faltando o Cristiano. Falam de Messi, Mbappé, Haaland, mas não citam Vinícius, como comentamos antes. Aqui ele responde tranquilo, mencionam Messi. Cristiano chegou hoje em Portugal e mostrou sua presença. Eu sempre cheguei mais tarde ou mais cedo. Ele diz, eu sempre estive aqui, mais tarde ou mais cedo, mas sempre estive aqui. Bruno Ronaldo contra Lionel Messi para encerrar a carreira espetacular. Ele já começa a fazer cara de quem diz, ei, vocês não perguntam tanto para o Messi sobre o Cristiano, porque sempre me perguntam sobre o Messi, e aqui só me perguntam sobre o Messi. Veja como ele tenta direcionar o assunto para ver se vocês se encontram na Copa do Mundo. Agora o Cristiano vai dizer que é uma pergunta estranha, mas para mim ainda faz sentido, já que todos esperam esse duelo. Gostaria de saber se esse grande encontro entre vocês dois pode acontecer, se você gostaria, e parabéns pelo jogão e pela carreira. Bom, não sei o que te responder porque é uma pergunta que não faz muito sentido, mas tudo bem. Acho que Cristiano se engana. Ele diz que a pergunta não faz sentido, mas para mim faz, ainda mais de um jornalista argentino. É um grande encontro, ele elogia, não está tão ruim, mas tudo bem, ele responde. Seria top, mas o mais importante agora era vencer para passar de fase no grupo. Estar aqui seria ótimo, mas o principal era vencer hoje. É isso. O que viram pelos meus olhos, vamos sim. Anda. Ontem Messi fez 2 gols, Mbappé sai, mas não sai. Claro, é que olha, lá vem de novo essa de que o Messi marcou 2 gols, é verdade que depois falam do Mbappé e tal, mas cara, ele também deve ficar de saco cheio, porque ninguém pergunta para o outro sobre o Cristiano, né? E agora a 3ª pergunta, já vou responder aos 2 primeiros caras. Já era! Então, o que nos contaram é só uma parte da realidade, ou seja, pega só isso e pronto. Me perguntam uma vez sobre o Messi e o cara cala o jornalista. Não, era a 3ª vez que perguntavam para ele. Ele já tinha respondido. Bom, galera, é isso, 20 minutinhos de vídeo.
Tento englobar aqui tudo o que vou deixando para trás, porque é assim que acontece. Fica difícil manter o ritmo de 3 vídeos por dia, e às vezes nem mesmo com 2 vídeos, às vezes só com 1. Pelo que eu disse, além da logística que temos aqui, de estar trabalhando na televisão e tal, fica complicado. Saibam que continuo aqui todos os dias e ainda há mais por vir. Mais novidades interessantes que vou gravar sobre a Copa do Mundo e tudo o que será revelado. O Real Madrid, como sempre, traz novidade. Curtam o vídeo para ajudar o canal. Se gostaram, inscrevam-se, comentem e compartilhem. Até o próximo. Tchau!